13. Sopa do Purgatório. Sarai despiu-se de sua camisola pegajosa e molhada, e deixou-a cair no chão do closet, seda cinza empoçada no chão de metal azul, dedos dos pés azuis, pernas azuis, seu reflexo azul no espelho azul, que não era de vidro, mas de mais um Mesarthion, polido até um alto brilho. A única coisa que não era azul eram seus cabelos, que eram castanho avermelhados, como a canela, e o branco de seus olhos. O branco dos dentes também, se ela estivesse sorrindo, mas com certeza não estava. Não viveremos por tempo suficiente para ficarmos sem roupas, Ruby havia lhe dito. Sarai olhou para a fileira de camisolas penduradas na arara fina de Mesarthion. Havia tantas, e todas tão bonitas, e sim, eram roupas de baixo, mas ela, Ruby e Pardal preferiam-nas às alternativas, os vestidos. As únicas roupas que tinham ou que teriam, como a única vida que tinham ou teriam, eram as que a cidade fornecia, e a cidadela fornecia as roupas de deusas mortas. O closet era tão grande quanto um saguão, havia dezenas de vestidos, todos eles suntuosos demais para usar, e terríveis demais, cetim, ornamentos e brocados duros, encrustados de pedras e decorados com peles de animais com cabeça, olhos vidrados, presas e tudo mais. Um deles tinha uma saia com uma gaiola esculpida em ossos de baleia. Outro, um rabo longo feito de centenas de asas de pombas costuradas juntas. Havia um corpete de ouro puro moldado, feito para parecer a carapaça de um besouro, e uma gola em forma de leque feita com as espinhas de peixes venenosos. Com minúsculos dentes costurados em padrões como pequenas pérolas. Havia chapéus e véus, espartilhas com adagas escondidas, capas elaboradas e sapatos altos e instáveis, esculpidos no ébano e coral. Tudo era espalhafatoso, pesado e cruel. Para Sarai, eram as roupas que um monstro usaria se estivesse tentando se passar por humano. O que estava bem perto da verdade. O monstro era Isagol, a deusa do desespero. Sua mãe, morta há 15 anos. Sarai tinha 1000 memórias de Isagol, mas nenhuma delas era sua. Ela era nova demais. Tinha apenas 2 anos quando aquilo aconteceu. Aquilo. Um massacre, brilho de faca e sangue espalhando-se, o fim de um mundo e o começo de outro. As lembranças que tinha de sua mãe eram todas de segunda mão, emprestadas dos humanos que ela visitava à noite. Em alguns, a deusa estava viva, em outros, morta. Ela foi assassinada usando um vestido verde iridescente, encrustado de jade e asas de besouro, e parecia-se tanto com Sarai que as visões de seu corpo eram como ver uma profecia de sua própria morte, exceto pela faixa preta que Isagol pintava atravessando os olhos, de têmpora a têmpora, como uma máscara fina. Sarai olhou para a prateleira de maquiagem e perfumes da mãe. O pote de pigmento de negro de fumo estava bem ali, intocado todo esse tempo. Sarai não o usou, pois não tinha vontade de se parecer ainda mais com a deusa do desespero, do que já se parecia. Ela concentrou-se nas camisolas. Precisava se vestir. Seda branca ou vermelha, ou preta decorada com vinho, dourada ou verde amarelada, ou rosa, como o céu da aurora. Ela continuava ouvindo o eco das palavras de Ruby, não viveremos por tempo suficiente, e vendo na fileira de camisolas 2 possíveis fins. Em um deles, ela era assassinada e as camisolas ficavam sem uso. Humanos as queimavam ou rasgavam em pedaços, e a queimavam e rasgavam em pedaços também. Do outro lado, no outro, ela viveria e passariam os anos para vestir todas elas. Fantasmas levavam-nas e penduravam-nas de volta, incontáveis vezes ao longo dos anos, e elas usava uma a uma, e então envelheceria usando-as. Parecia tão artificial a ideia de envelhecer que ela teve de admitir para si mesma, finalmente, que não tinha mais esperanças no futuro do que Ruby. Foi uma revelação brutal. Ela escolheu a preta para combinar com seu humor, e retornou à galeria para o jantar. Ruby tinha voltado de seu próprio closet, vestida com uma camisola tão transparente que bem podia ter continuado nua. Fazia pequenas chamas dançarem na ponta de seus dedos, enquanto Feral estava inclinado sobre seu grande livro de símbolos, ignorando-a. Minia e Pardal? Sarai perguntou a eles. Pardal continua no jardim, amuada com alguma coisa, disse Ruby, seu egocentrismo aparentemente admitindo que não tinha nenhuma pista sobre o que essa coisa poderia ser. E Minia não apareceu.
Sarai ficou pensando nisso. Minha normalmente ficava esperando para amolá-las, logo que ela saía do quarto. Conte alguma coisa horrível, ela dizia, com os olhos brilhantes, ansiosa por saber de sua noite. Você fez alguém chorar? Fez alguém gritar? Por anos, Sarai ficou feliz de contar tudo a ela. Não mais. Vou buscar Pardal, ela disse. O jardim era um terraço amplo que se estendia pela largura da cidadela, encostando no corpo alto e indomável da estrutura de um lago, e descendo em uma queda abrupta de outros, limitada apenas por uma balaustrada na altura dos quadris. Arbustos que antes eram topiarias bem cuidadas haviam crescido e transformado-se em grandes árvores, e caramanchões de vinhas haviam se derramado além dos canteiros para subir desordenadamente pelas paredes e colunas e revestir a grade. A natureza florescia, mas não sozinha. Ela não poderia, não nesse lugar artificial. Era Pardal que a fazia florescer. Saraia encontrou-a, colhendo botões de Anadne. Anadne era a flor sagrada de Letha, a deusa do oblívio. Destilada, ela produzia o Lu, a bebida que Sarai tomava para impedi-la de sonhar. Obrigada por fazer isso, agradeceu Sarai. Pardal olhou para cima e sorriu. Ah, eu não ligo. Grande Ellen disse que era tempo de um novo lote. Ela deixou cair um punhado de flores em seu cesto e esfregou a palma da mão. Mas gostaria que você não precisasse disso, Sarai. Gostaria que fosse livre para sonhar. Sarai também queria isso, mas ela não era livre, e desejar não faria com que isso acontecesse. Posso não ter meus próprios sonhos, disse ela, como se isso não importasse muito. Mas tenho os sonhos de todo mundo. Não é a mesma coisa. É como ler 1000 diários em vez de escrever o seu. 1000? Disse Sarai. Mais parecido com 100.000, que era aproximadamente a população de Lamento. São tantos, disse Pardal, maravilhada. Como você cuida deles? Sarai deu de ombros. Não sei se cuido, mas dá para aprender bastante em 4.000 noites. 4.000? Estamos vivos há tanto tempo assim? Muito mais que isso, tonta. Para onde é que vão os dias? Havia uma doçura no sorriso discreto de Pardal. Ela era tão doce quanto o perfume do jardim e tão gentil, e Sarai não podia deixar de pensar como o dom dela combinava perfeitamente com ela. Bruxa das orquídeas, eles a chamavam. Ela sentia o pulsar da vida nas coisas e cuidava a fim de fazê-las crescer. Ela era, Sarai pensava, como a primavera destilada em uma pessoa. O dom de Rubi também era uma extensão de sua natureza, fogueira, iluminando com um farol, como um farol, queimando como um fogo selvagem fora de controle. E Minha e Feral, será que seus dons combinavam com eles? Sarai não gostava desse pensamento porque, se fosse assim, se suas habilidades revelassem alguma verdade essencial sobre suas almas, o que diriam sobre ela? Eu estava pensando, disse Pardal, como nossa vida acordada é como a cidadela, fechada, quero dizer. Dentro de casa, sem céu, mas sonhar é como jardim. Você pode sair da prisão e sentir o céu à sua volta. Num sonho, você pode estar em qualquer parte. Você pode ser livre. Você merece ter isso também, Sarai. Se a cidadela é nossa prisão, Sarai respondeu, também é nosso santuário. Ela tirou um botão branco do caule e deixou-o cair no cesto de pardal. É o mesmo com Lu. Dormir podia ser uma terra devastada e cinza para ela, mas sabia o que estava à espreita além do círculo seguro do Lu. E estava contente com o cinza. Além disso, meus sonhos não seriam como um jardim. Ela tentou não invejar o fato de que os de Pardal eram assim, ou que seu dom fosse tão simples e tão belo, enquanto dela não era nada disso. Talvez um dia eles possam ser, respondeu Pardal. Talvez, disse Sarai, e a esperança nunca pareceu uma mentira tão grande. Vamos jantar, falou, e entraram juntas. Boa noite, Prole. Pequena Ellen os cumprimentou, carregando uma sopeira da cozinha. Como grande Ellen, pequena Ellen estava com eles desde o começo. Ela também havia trabalhado no berçário da cidadela, e com as duas Ellens a distinção era necessária. Uma delas era maior no status e no tamanho. Tanto foi assim que o próprio Scathis, o deus das bestas e lorde dos Mesartheon, tinha as apelidado de Grande e Pequena Ellen. Ruby soltou um suspiro pesaroso quando o jantar foi colocado à sua frente. Sopa de Kimril de novo? Ela encheu a colher e deixou a sopa escorrer em seu prato. Era bege, com a consistência de água parada. Você sabe o que é isso? É a sopa do purgatório, virando-se para Pardal, indagou. Você não pode plantar algo novo para comermos? Eu certamente poderia, Pardal respondeu, com uma acidez em seu tom que não estava lá quando conversou com Sarai.
Se Madame fosse invocar sementes a partir do nada, ela tomou um gole delicado de sua colher. O que não é. Pardal podia fazer as coisas crescerem, mas tinha de ter algo a partir do qual começar. Na maior parte, os jardins da cidadela eram ornamentais, cheios de flores exóticas, com poucas coisas comestíveis. Era sorte deles que algum jardineiro, há tempos, houvesse feito um pequeno canteiro de ervas, verduras e alguns legumes, e era muita sorte que seu visitante esporádico, o grande pássaro branco, que eles chamavam de aparição, por seu hábito de desaparecer em pleno ar, tinha derrubado alguns tubérculos de Camril no jardim uma vez. Do contrário, teriam morrido de fome há muito tempo. Camril era fácil de cultivar, nutritivo, embora quase sem sabor, e agora era a base da dieta monótona deles. Sarai perguntou-se se o pássaro sabia que aquilo tinha feito a diferença entre a vida e a morte para 5 abominações azuis, ou se tinha simplesmente sido um acaso. Ele nunca os trouxera mais nada, então ela supunha que havia sido um acaso. Pardal cultivava a comida, Feral mantinha os barris de chuva cheios, Rubi também fazia sua parte. Não havia combustível para queimar, então ela queimava. Ela fazia o fogo que cozinhava as refeições e aquecia os banhos. E Minia, bem, ela era responsável pelos fantasmas que faziam a maior parte do trabalho. Sarai era a única que não tinha parte nas tarefas mundanas dos seus dias. Sopa do purgatório, ela pensou, mexendo na sua com a colher. A refeição mais simples possível, servida na porcelana mais fina e apoiada sobre uma travessa elaborada de prata entalhada. Seu cálice também era de prata entalhado, com um desenho de galhos de mirantina entrelaçados. Há muito tempo os deuses haviam bebido vinho nele. Agora havia apenas água de chuva. Há muito tempo existiam deuses. Agora havia apenas crianças andando por aí com as roupas debaixo de seus pais mortos. Não dá mais, exasperou-se Rubi, derrubando a colher na sopa e espirrando na mesa e na sua nova camisola. Não consigo mais colocar nenhuma colher desse mingau insípido na boca. Você precisa ser tão dramática? Feral perguntou, ignorando sua colher para virar o prato e beber da dele. Não é tão horrível. Pelo menos temos sal na despensa. Imagine quando ele acabar. Eu não disse que era horrível, explicou Rubi. Se fosse horrível, não seria a sopa do purgatório, seria? Seria a sopa do inferno. O que teria de ser mais interessante. Aham, concordou Pardal. Da mesma forma que ser eternamente torturada por demônios é mais interessante do que não ser eternamente torturada por demônios. Elas tinham um debate permanente sobre os méritos do que é interessante. Ruby afirmava que sempre valia a pena, mesmo se viesse com perigo e terminasse em destruição. O purgatório é mais do que não ser torturada, ela argumentou. É não ser nada, nunca. Você pode não ser torturada, mas você também nunca será tocada. Tocada? As sobrancelhas de Pardal ergueram-se. Como foi que chegamos em toque? Você não quer ser tocada? Os olhos de Rubi arderam vermelhos, e os cantos de seus lábios viraram-se para cima, maliciosos. Havia tamanho desejo em suas palavras, tamanha fome. Você não gostaria de ter alguém para dar uma fugidinha e fazer coisas? Pardal ficou vermelha com isso, um calor rosado subindo pelo azul de suas bochechas e dando a elas um tom violeta. Ela lançou um olhar para Feral, que não percebeu. Ele olhava para Rubi. Nem pense nisso, ele disse para ela, direto. Você se aproveitou de mim o bastante por um dia. Ruby revirou os olhos. Por favor, aquilo foi um experimento que não vou repetir. Você beija muito mal. Eu? Ele perguntou. Aquilo foi tudo você. Eu nem fiz nada. Foi por isso que foi terrível. Você deveria ter feito alguma coisa. Não é paralisia facial. É beijar. Parece mais se afogar. Nunca pensei que alguém pudesse produzir tanta saliva. Meus queridos, minhas víboras, veio a voz calmante de Grande Ellen, flutuando pela sala. Sua voz flutuava e ela veio flutuando em seguida, sem tocar o chão. Não se preocupava com a ilusão de andar. Grande Ellen, mais do que qualquer outro fantasma, havia abandonado toda a pretensão de mortalidade. Os fantasmas não seguiam as mesmas leis que os vivos. Se eles apareciam exatamente como eram em vida, era porque escolhiam assim, que por acreditarem que eram perfeitos assim, ou por medo de perderem sua última pedra angular com a realidade na forma de seu próprio rosto familiar, ou no caso de Ken, o criado, porque simplesmente não tiveram a ideia de mudar. Entretanto, isso era relativamente raro. A maioria deles, com o tempo, fazia pelo menos alguns pequenos ajustes à sua forma de fantasma. Pequena Ellen, por exemplo, tinha, quando noiva, apenas um olho. O outro havia sido extraído por uma deusa de mau humor. Na morte,
Ela o restaurou, e fez seus 2 olhos maiores e com os cílios mais espessos na barganha. Mas era grande Ellen a verdadeira mestra do estado pós-morte. Sua imaginação era um instrumento de encantamento, e ela criou a partir da matéria de sua condição de fantasma, uma expressão sempre mutável de seu maravilhoso eu. Esta noite, ela usava um ninho de pássaros como coroa, e um elegante pássaro verde empoleirado nele, cantando. Era apenas uma ilusão, mas uma ilusão perfeita. Seu rosto era mais ou menos o seu próprio, um rosto de matrona, bochechas altas, vermelhas e redondas, bochechas de felicidade. Sarai assim as chamava, mas no lugar de seus cabelos brancos como lã, havia folhas derramando-se atrás dela, como se pegas por uma brisa. Ela colocou uma cesta de biscoitos na mesa, biscoitos de flor de Kimril, tão insossos quanto a sopa. Chega de resmungar e rosnar, ela disse. E que história é essa de beijar? Ah, nada, respondeu Feral. Ruby só tentou me afogar com saliva. Pensando nisso, alguém viu Cam ultimamente? Ele não está morto em uma poça de saliva em algum lugar, está? Bem, ele está com certeza morto, observou Sarai. Eu não saberia dizer sobre a saliva. Provavelmente esteja se escondendo, disse Ruby, ou talvez implorando a Minia para libertá-lo de seu tormento. Ruby não se intimidou. Diga o que quiser. Ele adorou. Aposto que está escrevendo um poema sobre isso. Sarai deixou escapar uma risada abafada por causa da ideia de Cam escrever um poema. Grande Ellen suspirou. Esses lábios vão lhe causar problemas, minha bela chama. Espero que sim. A propósito, onde está Minia? Perguntou Grande Ellen, olhando para a cadeira vazia da menina. Achei que ela pudesse estar com você, disse Sarai. Grande Ellen balançou a cabeça. Não a vi o dia inteiro. Eu chequei os aposentos dela, disse Ruby. Ela também não estava lá. Todos se entreolharam. Não era como se alguém pudesse se perder na cidadela. Não a menos que pulasse do terraço. E Sarai achava que, entre os 5, Minnie era a menos capaz de fazer isso. Onde ela poderia estar? Indagou Pardal. Não a tenho visto muito ultimamente, disse Feral. Me pergunto onde ela pode estar passando seu tempo. Vocês estão sentindo a minha falta? Perguntou uma voz atrás deles. Era uma voz de criança brilhante, como um sino e tão doce quanto açúcar de confeiteiro. Sarai virou-se e lá estava Minia na porta, uma criança de 6 anos, pelo menos na aparência. Ela era suja, de rosto redondo e membros finos. Seus olhos eram grandes e brilhantes, como só os de uma criança ou de espectrais poderiam ser, menos a inocência de ambos. Onde você estava? Grande Ellen perguntou. Apenas fazendo amigos, respondeu a menina. Estou atrasada para o jantar? O que é? Não é sopa de novo? Foi o que eu disse, cantarolou Ruby. Minia deu um passo à frente, e ficou claro o que ela queria dizer com fazendo amigos. Havia um fantasma atrás dela, como se fosse o bicho de estimação. Ele tinha acabado de morrer, seu rosto ainda estava chocado, e Sarai sentiu um aperto na garganta. Mais um não. Ele moveu-se no rastro de Minia, rígido, como se lutando contra uma compulsão. Ele podia resistir o quanto quisesse. Era dela agora, e não adiantava lutar para resgatar seu livre-arbítrio. Esse era o dom de Minia. Ela pescava espíritos no ar e obrigava a servi-la. Assim a cidadela estava sempre servida pelos mortos. Uma dúzia de serviçais para atender às necessidades de 5 crianças que não eram mais crianças. Ela não tinha um apelido, da forma que Feral era o ladrão de nuvens, Ruby era a fogueira e Pardal era a bruxa das orquídeas. Sarai tinha um nome também, mas Minia era apenas Minia, ou a patroa dos fantasmas, que ela prendia nas teias de ferro da vontade. Era um poder extraordinário. Depois da morte, as almas eram invisíveis, incorpóreas e efêmeras. Durante alguns dias, se muito, entre a morte e a evanescência, durante os quais elas podiam apenas apegar-se a seus corpos, ou vagar sem rumo até sua dissolução final, a menos, é claro, que Minia os pegasse e cuidasse deles. Eles eram tornados sólidos pela ligação com ela. Substância e matéria no lugar de carne e sangue. Tinha mãos para trabalhar, bocas para beijar, podiam falar, dançar, amar, odiar, cozinhar, ensinar, fazer cócegas e até ninar bebês à noite, mas apenas se Minia permitisse. Eles estavam sob o controle dela. Este era um homem, ainda com a aparência de seu corpo carnal. Sarai o conhecia. É claro que sim. Ela conhecia as pessoas de lamento melhor do que ninguém, incluindo seus líderes, incluindo a sacerdotisa. Eles eram seu trabalho sombrio, eram suas noites. Cedo ou tarde, todos morreriam e iriam se encontrar à mercê de Minia. Mas enquanto vivesse, era a misericórdia de Sarai que importava.
Diga-nos seu nome, Mina ordenou ao fantasma. Ele rangeu os dentes, engasgando para guardar o nome para si. Segurou-se por 4 ou 5 segundos e parecia exausto, porém determinado. Não entendeu que Mina estava apenas brincando com ele, que estava permitindo livre-arbítrio suficiente para acreditar que tinha uma chance contra ela. Era cruel, como abrir uma gaiola para o pássaro voar, mas deixá-lo preso pela perna, e a liberdade ser apenas uma ilusão. Mina comandava uma dúzia de fantasmas o tempo todo, mesmo enquanto dormia. Seu poder sobre eles era total. Se ela quisesse que ele dissesse seu nome, ele o diria. Se ela quisesse que ele cantasse, ele cantaria. Nesse momento, ela se divertia deixando-o pensar que podia resistir a ela. Sarai não disse nada, não podia ajudá-la. Ela não queria. Ele a mataria se pudesse, e aos outros também. Se estivesse vivo, ele os picaria em pedacinhos com as próprias mãos, e ela não podia realmente culpá-lo por isso. Por fim, Minnie arrancou-lhe o nome dos lábios. Ari, Eio, ele disse, soltando o ar. Você é jovem, disse Ruby, que estava fixada nele com um interesse incomum. Como morreu? Alguém o matou? Ela perguntou, com um tom parecido com o que perguntaria de sua saúde. Ele a fitou com puro horror, seus olhos passando de Ruby para Feral, para Pardal e Sarai, tentando processar a visão de seus corpos azuis. Azul, tão azul quanto a tirania, a escravidão e os monstros nas ruas. Seus olhos cruzaram com os de Sarai por um longo e trêmulo momento. Ela sabia o que ele estava vendo. Isagol, a terrível renascida dos mortos. Mas o rosto de Sarai era jovem demais e devia parecer nu, sem a faixa preta pintada nos olhos.